Oi, mamães! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui na minha cama, no meu quarto, porque hoje eu vou gravar o meu segundo diário no trimestre de gravidez. Trimestre de gravidez, né? Ai, gente do céu. Já começando assim. O segundo trimestre, eu tô falando muita coisa errada, tá? Então se acostume, eu tô esquecendo as palavras, eu começo a falar, começo a embolar, então eu não sei como que tá por aí. Eu amo assistir esses vídeos de relatos de diário de gravidez. As mamães contam como tá sendo o trimestre, como tá sendo o sintoma, como está sendo a gestação. E isso eu acho muito legal, porque a gente não se sente sozinha. Às vezes tem alguns sintomas que eu tô tendo, que eu fico, meu Deus, será que é só eu que tenho isso? Aí eu venho aqui no YouTube, venho assistir alguns vídeos e vejo que não sou só eu, né? Porque a gente tem algumas vezes que a gente se sente um pouco sozinha, por mais que, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio ótima, eu tenho meu marido, tenho minha família que tá do meu lado, mas mesmo assim, às vezes bate um tilt na cabeça e eu me sinto um pouco sozinha. Mas tudo bem, faz parte, é da gestação, são os hormônios. Então vamos lá, eu vou ser 100% sincera com vocês, eu não vou esconder absolutamente nada. Meu segundo trimestre, ele tá sendo um pouco dificultoso, ele tá sendo ruim em relação termos saúde. Tô tendo bastante probleminha de saúde, tô tendo bastante picos, assim, em relação à minha saúde. Mas, quesito disposição, conseguir levantar da cama, conseguir fazer as coisas, sem comparação com o primeiro trimestre. Com o primeiro trimestre, gente, eu não conseguia fazer nada. A minha vida era ficar deitada, vomitar, passar mal. Eu não tinha disposição pra fazer absolutamente nada. Nada mesmo. Eu até, a hora que deu ali o quarto mês, foi tipo assim, uma girada de chave. Eu falei, opa, essa sou eu. Essa é a Júlia, de verdade. A Júlia tá voltando, sabe? Eu tô conseguindo, tô um pouco mais ligada, tô um pouco mais agitada. E isso tá me deixando, assim, super bem. Porque eu não estava mais me reconhecendo no primeiro trimestre. E eu tenho os meus trabalhos, eu tenho minhas coisas pra fazer. Eu tava me cobrando, eu falava, meu Deus, eu preciso fazer minhas coisas, mas eu tô passando mal. O meu corpo não deixa, eu não conseguia forçar, sabe? E quando eu forçava, eu passava mal, eu vomitava. Então, eu tive que esperar esse tempo, tive que repousar. Graças a Deus, passou, tô melhor em relação à disposição. Porém, o meu segundo trimestre, como eu falei, ele tá tendo picos, assim, em quesito saúde. Eu tive anemia esse trimestre. Eu ainda não finalizei ele, né? Eu tô quase no final do segundo trimestre, mas, né, já contando pra vocês o que aconteceu com o decorrer dessas semanas que passaram. Então, eu tive anemia. Pra mim foi super difícil, foi super triste descobrir que eu tava com anemia. Por quê? Eu, Júlia, eu tenho muita dificuldade de me alimentar bem. Eu tenho um paladar um pouco infantilizado, um pouco infantil, sabe? Então, pra mim, foi muito difícil voltar a comer coisas saudáveis, comer todo dia regradinho, comida, enfim. Pra mim foi difícil, confesso. Mas, graças a Deus, eu já tô me sentindo bem melhor em relação à anemia. Outra coisa que eu tive nesse segundo trimestre. Gente, eu tive um cálculo renal, mas eu acho que não tem a ver com a gestação. Eu nunca tive pedra no rim, mas eu tive uma crise de pedra no rim. Jesus amado! Gente, eu caí no chão, eu gritava, eu chorava. Aí eu fui correndo pra emergência no hospital e na hora já me internaram ali, né, fizeram os exames, a gente tá tendo os cuidados, tô tomando muita água pra eliminar o cálculo. Era um cálculo muito pequenininho, mas assim, que fez um estrago, que fez eu sentir uma dor absurda, eu juro, foi uma das piores dores da minha vida que eu senti. Então, eu tive pedra no rim também, no segundo trimestre. Que mais que eu tive? Gente, eu tive H1N1. Vocês acreditam nisso? Meu marido pegou essa bendita dessa H1N1, que é a gripe, a famosa gripe suína, gripe do porco. Ele pegou essa gripe e ele ficou muito mal. Muito, 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 muito mal mesmo. E isso tava me dando um desespero, porque ele pegou e ele começou a ter sintomas antes que eu. Inclusive, eu não tive nenhum sintomas, graças a Deus. Eu já tinha tomado minhas vacinas de gripe, então por isso que eu acho que eu não foi tão forte. Mas
deu reagente, né? Deu positivo pra mim também H1N1, mas eu não tive sintomas como ele. Então, quando ele começou a ter febre, começou a passar mal, a gente até desconfiou se era dengue, se era alguma coisa, sabe? Que é o que tá tendo, são picos que estão tendo aqui na minha cidade, aqui em Curitiba. A gente pensou que fosse alguma dessas coisas, e não. Daí a gente fez um teste e era influenza H1N1. E assim, a hora que eu descobri, eu fiquei desesperada, porque pela gestação é muito perigoso, né? Isso. Mas graças a Deus, passei bem, não tive sintomas graves, a única coisa que eu tive foi o resfriado. Tive um pouco de febre, que eu também fui pro hospital. O bebê, infelizmente, ele, né, quando eu fiquei com a febre, ele quase teve um ataque cardíaco, o coraçãozinho dele acelerou muito. Foi pra 179 batimentos cardíacos. E o normal é 120, 120 e pouquinhos. Então, assim, tava muito acelerado. Aí, numa urgência, os médicos já começaram com os medicamentos, abaixou. E, graças a Deus, o bebezinho, assim, tá perfeito. O nosso Carlinhos tá aqui na barriguinha, tá maravilhoso. Cada dia que passa, tá crescendo cada vez mais. Até agora que a minha barriga tá começando a desenvolver, ela tá começando a crescer. E era uma das minhas preocupações. Até então, eu não tinha nadinha de barriga, gente. Eu acho que, tipo, tinha só uma botinha, assim, muito pequenininha. Agora minha barriga tá começando a crescer muito essa semana. Então, assim, isso pra mim é muito satisfatório, ver o meu bebê crescendo. Porque depois de tudo isso que eu passei, esses picos de saúde, e agora ver ele bem, ver 100% saudável, não tem coisa melhor. Gente, uma insegurança... Como eu falei, né? Eu vou ser 100% realista com vocês. Uma insegurança que eu comecei a ter esse trimestre foi em relação à minha barriga. Como eu falei, graças a Deus, meu filho tá lindo, tá maravilhoso, tá saudável, tá crescendo, tá se desenvolvendo, mas eu ainda tô aceitando a minha barriga crescer, sabe? Eu sempre fui muito magrinha, muito miudinha, muito pequenininha, e eu nunca tive barriga. Então, pra mim foi uma coisa, tipo, diferente, foi uma coisa nova, e eu comecei a ficar muito incomodada, eu comecei a ficar triste com o meu corpo, sabe? Comecei a falar, meu Deus, será que... Já comecei a me cobrar, será que meu corpo vai voltar? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia, uma plástica, alguma coisa depois? Mas foi por momentos, sabe? Graças a Deus eu já tô me aceitando, já tá tudo ok. São fases, são etapas, né, que a gente tem que passar. Mas pra mim foi assim, quando eu comecei a ver ela crescer, foi ao mesmo tempo muito emocionante, por conta que isso é um sinal bom, né, que o bebê tá crescendo, tá se desenvolvendo. E por outro lado, foi um pouquinho desesperador pra mim também. Então, foi um misto de emoções. Como eu falei, ia ser 100% sincera, é isso que eu senti quando eu vi a minha barriguinha crescendo. Então, mas agora eu tô aceitando, tô me cuidando, né? Enfim, é isso, gente, não posso mentir, né? Gente, eu tava esquecendo de uma coisa já, que assim, é uma das coisas que eu mais tive esse trimestre e tá sendo uma das coisas mais insuportáveis pra mim. Azia. Meu Deus, tudo que eu como, até fruta, tomo água, um golinho de água, me dá azia, meu estômago começa a queimar, a borbulhar, parece. A azia tá tensa e não tem o que faça, né? Já tentei, pra mim, tomar água muito gelada, tomar leite. Gente, não passa. Já tive que aceitar isso também. Seja o que Deus quiser. Que essa azia passe no terceiro trimestre. Tô contando os dias pra ela passar. Porque isso aqui, ó, tá complicado também. Vai queimando, dando uma queimação assim por dentro. Ui, é horrível. Mamães, eu acho que foi esse um pouquinho do meu segundo trimestre. Tô quase encerrando ele. Faltam algumas semaninhas, alguns dias, né? Pra eu encerrar. Mas foi isso que eu já vivi. Foi... difícil, mas ao mesmo tempo gostoso. A gente começou também já a comprar coisinhas pro enxoval do bebê, começamos a mexer no quartinho, então isso são coisas que eu tô amando viver essa fase, de comprar coisas, de ver roupinhas, agora que a gente já sabe o sexo, né? Então pra mim isso tá sendo muito divertido, tá sendo muito legal, e isso que tá me deixando feliz e mais confortável no meio de tanta turbulência assim, né? Quero saber como que tá sendo o segundo trimestre pra vocês, como tá a gestação de vocês, quais são os sintomas, se você se identificou com algum sintoma que eu tive, porque, eu me sinto
tão pertinho das mamães que gravam esse tipo de vídeo, que eu falei, não, eu preciso gravar. Até pra mim, quando o Carlinhos, né, meu bebê, tiver maior, eu poder assistir e falar, e conseguir visualizar, conseguir lembrar tudo que eu passei na gestação dele. E é isso, mamães, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, comenta aqui o que você achou, compartilha e se inscrevam no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo!